Ok. Então, Anderson, primeira coisa, agradecer aí a disponibilidade de participar desse podcast, partilhar um pouco da tua jornada. E a primeira pergunta com a qual começo sempre é: porquê do CCIE? Bem, bom dia, agradeço também o convite, né, de compartilhar um pouco da história, da jornada. Eu trabalhava numa empresa de tecnologia, mas que não trabalhava exatamente com redes, com IP. Ela tinha vários produtos, né, e eu trabalhava no segmento de comunicações empresariais. Na época a gente usava o termo PABX, mas tinha muito mais a ver do que só a central telefônica, né? PABX era o nome que se dava, se utilizava. Hoje se usa o termo collaboration, né? Collaboration, UC, mas você tinha plataformas para call center, billing, sistemas, né, periféricos, para sistemas para hotel. Então tinha um portfólio amplo e eu trabalhava na engenharia de produto, né? Na empresa de tecnologia você tem vários departamentos de engenharia desse segmento, e a empresa decidiu explorar esse segmento comercial de redes de IP. Na época, isso por volta de 98, 99, 1999, faz bastante tempo. E a Cisco era uma escolha óbvia, né, pela dominância de mercado. E aí o gerente, né, da engenharia nos reuniu e falou: olha, vamos para esse caminho. E eu não sabia nada de IP, né, trabalhava com voz, com TDM, né, comunicação de voz. E foi aí que eu comecei, mas aí eu comecei com CCNA, né, fomos fazer curso de TCP/IP básico, avançado, ICND na época, tinha outro nome, né, sim. era ICRC. Tinha o Cicente, ICND1, ICND2, não sei se Não já era nessa tinha, altura. não tinha ainda, você Não tinha tinha, ainda. depois eles mudaram para o nome, mas era a Introdução à Configuração de Roteadores Cisco, né, Ok. ICRC, né. Hum. Esse era o treinamento oficial. Fizemos treinamentos e aí o gerente pediu, falou: olha, a diretoria aprovou para a gente procurar as certificações. E a gente começou, né? CCNA, depois eu fiz o CCDA, depois eu fiz o CCNP, depois eu fiz o CCDP, né? No início foi um grupo, a gente tinha, não era só eu, a gente tinha mais ou menos 5 engenheiros, 5 pessoas que trabalhavam no departamento, que também fizeram junto, que foi bom no CCNA, porque a gente estudava juntos. Ok. Mas depois perdeu um pouco de ímpeto, porque acho que o negócio mesmo não avançou tanto. Tinha muitas empresas revendendo Cisco naquele momento. Depois teve bastante sucesso. Até hoje essa empresa ainda trabalha, né? Tem uma parceria forte com a Cisco. Mas eu continuei. Então os outros voltaram a atuar, né, nos seus respectivos produtos. Eu também tinha meus produtos que eu cuidava dentro desse portfólio, então a maior parte do meu tempo não era com redes. Já aparecia Ok. alguns projetos, né? Mas no sentido de design, de escolher, de apoiar o comercial. E quando eu terminei o CCDP, o último das provas escritas, né? Então o CCNA eu tirei em 2000, mais ou menos, só colocando a linha de tempo. Em CCNA a gente conseguiu, eu coloquei, tirei no ano 2000. E eu acho que 2 ou 3 anos depois eu concluí o CCNP, CCDP, porque eu fiz num ritmo bem tranquilo, assim, eu parava, estudava 6, 7 meses para uma prova, depois eu ia lá e fazia a 7 prova. meses de estudo. Mais ou menos de 5. Porque assim, eu fazia a prova, por exemplo, para tirar o CCNA, eu lembro bem que foi, acho que o gap era grande, né? Então você não sabia nada, endereçamento, modelo IP, OSI, mais, então, exato. esse gap é grande, né? É. Mas esse gap também a gente, como a gente estudava meio que junto, então a gente Hum. trocava ideias, se reunia às vezes numa sala lá para conversar. E aí depois que você faz uma prova, você descansa um pouco, né? E naquela época, os recursos também, qual era o recurso que a gente tinha, né? A gente comprava livros da Cisco Press, tinha uns kits. Então tinha um kit de livro, por exemplo, para o CCDP, sei lá, comprava, e você tinha que ler aquele livro, né? E ler o livro técnico não é que nem ler um romance, né? Você Não. começa a ler, o olho começa a pesar, já começa a dar sono, aí você tem que parar, você tem que fazer anotação, né? É um esforço. Aí eu lia,
via alguns fóruns, tal, tentava entender, aí ia para a prova, né? Marcava, tal, ia para a prova quando me sentia preparado. O CCDP foi, talvez o CCDP foi um pouco mais tranquilo, talvez não demorou tanto, mas o CCNP, por exemplo, era o kit, vinha 3 ou 4 livros, acho que vinha 13 livros, era uma caixa assim que você comprava. E tinha, né, routing, switching, todos os Sim, o protocolos, troubleshooting. troubleshooting, então É. ler todos os livros, depois ver o que você tinha de informação em fóruns, né? Não tinha um YouTube, não tinha muitas coisas Não. de rede social, mas tinha alguns fóruns, por exemplo, você ia numa empresa, você tinha um fórum, então... E aí quando acabou, né, ou eu parava e continuava lá na atuação que eu estava, ou ia para o CCIE, né? E aí eu já Ok. gostava bastante do modelo, do que eu estava vendo, né? Uhum. E aí eu pedi o funding, né? O dinheiro, né? Porque é complicado, né? Muito caro na época. É caro hoje, era caro na época. Uhum. E pedi autorização, pedi para que a empresa custeasse, né? Pagasse. Sim. De cara, meu gerente, assim, ele assim, não deu uma resposta muito positiva no primeiro momento. Mas ele foi analisar, foi refletir, pensar, e aí eu comecei a estudar por conta própria, com os recursos que eu Ok. tinha, né, com os Ok. livros que eu tinha, porque o CCE usa os mesmos protocolos, são os mesmos, só no nível mais avançado, e Exato. comecei a pesquisar estratégias, caminhos, como eu iria organizar. E aí, depois de umas certas conversas, tudo, ele acabou aprovando, né? Ok. E foi buscar os recursos, e aí eu comecei. Já tinha um plano estabelecido, onde eu ia buscar, o que material que eu ia usar, e aí eu comecei a comprar os materiais, as horas de hack, né, de Isso, laboratório. isso tudo por conta própria ou estavas num grupo inserido em que alguém ia te dando uns insights, epá, só vê aqui, vê aquilo, fala com fulano? Essa é uma pergunta interessante. Eu não tive muito insights externos. Na verdade, eu liguei para uma pessoa, né? Hum, Assim, teve insights no sentido de ir em fóruns de empresas como Internet Work Expert, INE, né? ok. Tem duas empresas muito conhecidas na época, que são parceiras da Cisco, tá? De Education, parceiras na área Uhum. de Learning, que era IP Expert, IP, né? Acho que era IP Expert, acho que IP ainda Expert, e outra era Internet Work Expert, a INE, né? que ainda. E você ia nos fóruns, você tinha insights. Mas eu liguei para uma pessoa, assim, eu liguei, tinha um centro de treinamento, um parceiro no Brasil, que a Cisco usava bastante, aí tinha uma Uhum. pessoa que fazia um bootcamp de CCIE, e ele me atendeu, Hum, né? E, e ele disse, assim, uma coisa que na hora eu não acreditei muito, né? Porque eu estava acostumado àquele pace lá de 6 meses, 5 meses. Ele falou assim: olha, você está preparado para um esforço aí de 1 a 2 anos, né? Para você fazer a primeira prova? Eu achei aquilo meio, né? a prova teórica, É, não a prova teórica, da teórica para a para prática. a prática, né? Ok, Depois a teórica, a preparação para o lab, ok, ok. né? Preparação para o lab. Aí eu achei aquilo, como eu falei, eu não conhecia CCIEs Uhum. também, né? Não conhecia muito CCIEs naquela época, isso a gente está falando no ano 2003, 2004, mais ou menos. E eu achei assim, mas na verdade o que aconteceu, que meu tempo entre eu me preparar e fazer a prova ultrapassou até um ano, dois, né, foi Ok, entre 2 anos, quase, pouco mais de 2 anos. Então ele tinha razão, mas foi a única ligação que eu fiz, ok. né? E aí eu fui estudando com o material que eu tinha e pegando informações nos fóruns. Ok, então já tinhas o interesse de continuar a estudar, Sim. mas não que o CCIE tivesse sido uma meta, porque eu quero ter o CCIE. Gostavas de aprender e tinhas interesse por aquilo. Sim, uma coisa que era boa nesse grupo que a gente trabalhava, né, nessa engenharia, né, e um pouco pela própria personalidade do gestor, do gerente na época, que ele Uhum. não só incentivava, mas ele promovia muito que a gente estudasse não só em treinamentos formais, mas estudasse mesmo. Ok. Então, quando vinha um produto novo, tanto a gente apoiava a área comercial, como a gente apoiava o pessoal de implantação e suporte.
Então, quando Ok. chegava um produto novo, um sistema novo, a gente tinha que ir para o laboratório, se debruçar, fazer testes, às vezes homologar com órgãos reguladores. Então, estudar já era uma coisa natural dentro Hum, daquele grupo, né? ok. Ok. E ele promovia muito. Então, a questão do CCIE, de você, ou você mesmo as certificações, eu acho que todo mundo pensa em dois aspectos, né? Você pensa em empregabilidade. Hum, Empregabilidade eu estou aqui hoje, tá, eu estou bem, mas se eu for para o mercado, ok. né? Como isso, aquilo reflete na empregabilidade. Isso sempre foi uma preocupação, acho que e é justo, né? Outro fator que eu vejo muita gente, que eu também acho justo, que é a questão de remuneração, ou seja, de pagamento. Se eu conseguir chegar nesse nível, Uhum, provavelmente eu vou conseguir, talvez, na minha carreira. Então, é um avanço de carreira, né? ok. Você pode ficar parado, mas tem pessoas que vão buscar, por exemplo, uma formação, talvez um doutorado, um mestrado, uma pós-graduação para avançar na carreira. E as certificações em geral, não estou falando só da Cisco, ela é um caminho também que a pessoa tenta adquirir, Uhum, empilhar conhecimento, colocar conhecimento para conseguir não só empregabilidade, ser reconhecido ou ter empregabilidade, mas sim, também às vezes conseguir. Então esses fatores e aliado ao fato que eu gostei, né, de estudar redes, né, e eu sim. gostava muito eu ainda gosto muito da dinâmica que a Cisco tinha como empresa de trabalho, né, era bem diferente do que eu trabalhava, eu gostava do que eu fazia, mas era por ela usar muito canais, era muito aberta, né, muitas ferramentas ali Uhum, disponíveis, né, então mas esses eram os fatores, assim, não era um objetivo, hum, inclusive não era um objetivo direto do grupo. Como eu falei, a gente trabalhava com outros produtos, sim. né? Era um produto auxiliar, né? Essa linha de negócio era produto auxiliar, não era o responsável pelo faturamento da empresa. Então, 80% do meu tempo eu dedicava ao negócio da empresa e 20% Aí, pela. antes do CCIE Acho que essa aí. a portfólio Cisco, vamos dizer assim. Ok, então para contextualizar, era de certa forma, as pessoas têm que olhar para essa certificação Cisco ou outras. Epá, como eu vou estar no mercado de trabalho, ou seja, independentemente de eu estar bem na empresa onde eu estou, mas, ok, se amanhã eu sair dessa empresa, por qualquer motivo que seja, qual vai ser a minha postura no mercado de trabalho? Sou um iniciante, sou um profissional com experiência, certificado, estou atualizado, né? Tem essas questões. E por outro lado, se calhar é ver a questão de ter algum incentivo financeiro, né? Porque o mercado de trabalho reconhece algumas dessas certificações, mas lá está, a pessoa precisa saber que certificações são valorizadas no mercado de trabalho. Né? Não adianta só fazer um curso de pastelaria, mas não está associado à tua carreira profissional, o mercado não vai te valorizar mais por isso. Então, são alguns dos pontos relevantes que podem fazer com que alguém avalie se de facto determinadas certificações fazem sentido ou não. Né? Então, ok. Estás preparado nesse grupo? Parte desse grupo, uns desistiram, seguiram outro caminho, tu continuaste aí, a empresa disse, vamos pagar, tu tens a ideia de que o CCIE pode levar por aí 2 anos. Como é que foi esse período de preparação até a data do exame? Tá. Antes de eu comentar, só fazer um comentário adicional sobre essa Uhum, questão de certificação. Eu vejo muito, pela minha experiência, a certificação ela desempenha um papel em dois momentos uhum, no profissional, né? Isso eu estou falando em geral, não só Cisco. Tem um momento que você está procurando um emprego e o recrutador olha e ele fala assim, ó, esse candidato tem esse badge, tem isso daqui, então vou colocar ele para entrevista. Em geral, ele só abre a porta, mas na entrevista ela não desempenha um papel, porque ali é você com o gestor, é o que você sabe. Se você não se preparou bem, se uhum, você assim não estudou mesmo, foi lá e fez de qualquer jeito, aquilo vai aparecer na entrevista. Então, às vezes pode ser uma armadilha se a pessoa só se preocupou em tirar a certificação, mas efetivamente ela está lá, ela traz atenção na triagem, né, na hora que você seleciona. Um outro momento que eu acho importante, quer dizer, na entrevista, quando eu fiz a transição uhum, do Brasil para cá, eu participei em dezenas de processos, né, de recrutamento, e em nenhum momento na entrevista isso foi um fator, mas eu tenho certeza que
em muitas vagas eu fui escolhido por ter algumas certificações. Em outro momento é quando você já está na empresa, né? Quando você está na empresa, você está trabalhando com uma plataforma, e você chega para o gestor e fala assim, eu já estou trabalhando com isso, eu gostaria de tirar essa certificação. Eu acho que isso é muito positivo, porque você já atua, você fala, eu quero melhorar naquilo que eu já faço. E aí é até mais fácil, porque como você atua no dia a dia, quando você vê o material, quando você vê a prova, fica mais sentido. Mas, tá bom, só para... É um parênteses aqui. É um parênteses, desculpa ter... E vamos voltar nisso porque, além de fazer as certificações Cisco, tu fazes de outros vendors, então é um tema que eu também gostaria de explorar. Então, você falou sobre a preparação, né? Exato. Então, a preparação na época, bem, a gente está falando de muito tempo atrás, né? 2000. Princípio de 2000. 2000 foi quando eu comecei o CCNA. E mais ou menos 2003, 2004 foi como eu comecei a CCE. Eu comecei pela escrita, lógico, né? Você tinha o escrito, que também servia para renovação. Então, óbvio que no primeiro momento eu foquei no material para a escrita, que também era um kit de livros, né? Às vezes eu comprava um livro específico sobre um protocolo, por exemplo. Eu achava, só um exemplo, Multicast. Eu acho o Multicast bem complexo para você entender só com Configuration Guides. E então eu fiz a escrita e depois o Lab, você, além do custo da prova, você tinha um custo expressivo que é alugar hack, né? Sim, naquela altura a gente não tinha... Era tudo físico. Físico, exatamente. Então hoje, se você pegar um emulador, você consegue criar um lab daquela época. Mas hoje tem plataformas que não estão emulador. Então a dificuldade é a mesma, eu acho. Hoje eu fiz. Exato. Depois eu até vou comentar que além do routing switching, eu fiz também um attempt de data center. Né? Então o lab é sempre um desafio, né? E aí eu pesquisei algumas opções de empresa, achei uma empresa que na época eu acho que era mais ou menos $8 por hora, e eu pegava slots de 4 horas, mas no mínimo, né? Porque menos de 4 horas não faz nada. Não. E eu lembro que eu tinha que pagar, comprava um volume de slots lá de 4 horas, né? Quer dizer, era $32 por dia, né? Daquelas por horas sessão, que tu consegue por sessão. Né? Por sessão, 64 se fosse 8 horas para tentar reproduzir, né, a prova. Era bem significativo o investimento. Então teve essa parte de comprar os horários, os slots. Né? Sim. E teve também uma coisa que eu fiz na preparação, foi dividir prático e teórico. Eu também continuei focando no teórico. Então eu fiz assim várias anotações, peguei o blueprint e eu pegava as tasks ou aquilo que eu achava que era importante e eu criava mapas no Visio dos comandos. Olha, se você, por exemplo, tipo um fluxograma, você vai fazer internal BGP ou external BGP, né? Então, abrir. Então, se for external, você precisa do seu AS, do outro AS, do peer, do neighbor, parará. E eu criava essas documentações até para lá no futuro ser uma referência, se eu precisasse na prática. E então, às vezes eu não estava na prática, mas eu estava lá analisando. E quando você vai para o lab, bem, o que mais acontece é que não funciona, né? Eu usei vários materiais, eu fiz até, mas o material que era meu material core, eu comprei o Study Guide do INE, Network Expert. Inclusive eu tenho uma camisa, me mandaram uma camiseta depois com meu nome, com o número que eles colocam no site. Então eu estou lá no site deles como um dos candidatos que eles falam se podemos colocar aqui. Então eu comprei o material do INE, né? O material do INE o que são Study Guides, né? Para quem não sabe, são simulados da prova. Né? Não é a prova. Não é a prova. Inclusive, eles são parceiros da Cisco. Eles deixam bem claro, inclusive na época, que esse material é submetido à Cisco para respeitar todo o direito de propriedade intelectual da Cisco. Né? Então, inclusive, eles fazem conferências, todo Cisco Live, todo evento, eles têm um stand, né? E eu comprei o Study Guide, na época eu acho que era $500, se eu não estiver enganado, né? E vem um livro, né? Você vê que naquela época era tudo meio físico, né? Porque não tinha tanta internet, você recebia mesmo
Sim. o material. Então veio um livro com as tasks, com as provas, e vinham as folhas assim plastificadas, que eram as topologias, né? Então você colocava a topologia ali para ficar vendo, e a task, faça isso, faça aquilo, né? Em geral, esses vendors, essas empresas parceiras da Cisco, o IP também, Internet IP Expert também era parceiro. Os labs deles são mais difíceis do que o lab, é isso que eles dizem, né? Então a barra é mais alta, mas você tem tempo, você vai fazendo e não funciona. Então você tem que. Então, às vezes eu ia lá, fazia, não funcionava, e aí eu ia lá na teoria, tentava entender, procurar Entender. documento, procurar fora, informação, né? Sim. Então, meu material foi esse, foi basicamente os Studies Guides do INE, que eu usei, mas além deles, eu fiz um bootcamp, quer dizer, um treinamento de 5 dias, a empresa também pagou o treinamento, né? Lá no Brasil mesmo, em São Paulo, que era sobre a prova CCIE. Foi bom, assim, mas eu esperava um pouco mais, assim, mas foi bom, assim, né? Não posso dizer que foi algo, assim, fundamental, mas foi bom. E tinha recursos da Cisco, às vezes a Cisco disponibilizava alguns recursos que eu podia utilizar por um tempo, mas era limitado para algumas tarefas, talvez 2 ou 3 roteadores que eu podia fazer. Esse era outro recurso que eu utilizei também, né? Então o INE e os hacks que eu usava. E também teve um livro, um escritor da Cisco, chama Murilo Gurito, inclusive ele é brasileiro, eu conheci ele foi um proctor. Ele escreveu um livro com 6 cenários na época, 5 ou 6 cenários, um livro inteiro com 6 cenários bem difíceis. Eu comprei esse livro e a ideia era fazer montar o cenário que ele fazia, né? Então era um workbook, vamos dizer assim, um livro de exercício. Então foi esses os materiais que eu basicamente utilizei. Lógico, né? O CCO, que é a documentação da Cisco, porque a prova permite consulta dentro da documentação oficial, não é nem você não pode ir em tech guides ou fóruns ou communities, você tem que ir lá nos configuration guides e command manuals, você tem que ir lá e navegar. Então, óbvio que você sempre tem que se referenciar, porque na prova é isso que você vai ter, então, né? É importante você navegar bem. Então, tu estás aí a estudar já a sério, a preparar-se mesmo para o exame. Qual é o teu tempo de estudo? Como é que tu estás a dividir o horário? Estudo, trabalho, família? Naquela altura, não sei como é que tu estavas. Esse é o grande desafio. Como é que os CCIEs, os candidatos a CCIE, organizam a vida para se prepararem para o CCIE? Como é que foi a tua rotina? Isso é uma boa pergunta e eu vi alguns vídeos aqui, né, o pessoal comentando os desafios, né? Acho que a parte o CCIE acho que é um caminho para o caos, né? E para destruição total de sua vida social. Começa sutil, mas ele vai vamos dizer assim, te consumindo. Então, assim, óbvio que, bem, no meu caso, acho que não foi muito diferente. No início, como eu fiz o CCNA, esse CDP e todas essas provas, a minha esposa, na época, tinha uma filha pequena, né? Eles já estavam acostumados a me ver dedicando um certo tempo fora do horário de trabalho para estudar. Porque como eu trabalhava num grupo de engenharia, você tinha momentos que você podia estudar durante o horário, que até fazia parte mesmo, né? Mas não era suficiente, porque se você tinha uma demanda de um cliente, a prioridade é atender o cliente. Sim. Então ela já estava acostumada, mas não na intensidade do CCIE, né? E aí o que aconteceu? No início, eu comprava muito slot de 4 horas. Então eu chegava em casa, né, descansava, ia para o meu quarto, tinha lá o computador, acessava o hack, começava, sei lá, das 8 à meia-noite, né? Das 9 à 1 da manhã. E foi bem complicado com criança pequena, né? Que exige atenção também, a família, né? Sim. Porque você já está trabalhando fora, você já está a semana toda ocupado, né? Às vezes até, como a gente trabalhava com área técnica, você tem que fazer uma janela, você tem que apoiar, você tem que viajar,
né? Às vezes Sim. tinha que viajar, tinha muito para o Rio, por exemplo, que, né, as cidades grandes no Brasil, né, que precisava apoiar o pessoal de outras localidades. Então, só que vai aumentando, né? A coisa não melhora, piora, né? Porque Não eram você só vai ver. 4 horas. Você vê que 4 horas não é suficiente. Então, às vezes você tem que falar assim: olha, esse sábado eu vou pegar 4 mais 4. Então, eu vou ficar o dia todo lá no quarto, lá trancado lá. Minha filha batia na porta, lá, papai, quero entrar. E, e aí você vai usando um sábado, vai usando um domingo, né? E você vai treinando também, às vezes, aí chega na semana. Então você eu não consigo hoje dizer, é uma pena, mas eu não consigo dizer quantas horas no total eu utilizei, porque qualquer número seria mais. Eu com certeza usei muito mais de 1.000 horas na preparação, né? Porque essa preparação ela se estendeu. No meu caso, eu fiz a prova 5 vezes e só passei na quinta. Então eu não fui um candidato que passou de primeira, não, nem de segunda. Foi 5 tentativas. Então, entre cada tentativa, por isso que vai em direção ao caos, né? Porque depois de cada tentativa, você tem uma frustração muito grande. E o resultado da frustração é que você volta para o lab, para o hack, e você coloca mais horas, mais energia. Aí você pega aquela topologia e você monta de novo. E você vai tentar montar o que você lembra da prova para ver o que você errou. Então foi a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, né? E aí na quinta tentativa eu consegui passar. Então foi bem sofrido, assim. É muitas horas, é muitas horas. A pessoa que quer fazer CCIE tem que levar isso em consideração no início, né? Aquela ligação que eu fiz lá pro rapaz, ele falou, olha, 2 horas, você está preparado para 2 anos, você está 2 preparado. anos. Mas foi assim. Tu quando fizeste a primeira preparação, foste fazer o primeiro exame, estavas confiante de que irias passar ou de que vamos ver? Estava confiante que eu tinha me preparado bem e vou ser bem sincero, o primeiro exame foi, acho que talvez ele foi um fator de, não vou dizer desestabilização, mas um fator que acabou afetando o resultado negativo do segundo exame. Por quê? Quando eu fiz o primeiro exame, eu não achei o exame muito difícil. Eu fui bem no exame. Até é lógico que o score da Cisco é bem pobre, né? Ele até também para não abrir muita informação, né? Sim. Você só tem porcentagens. Mas eu cheguei bem perto de passar. E aí que foi o problema, que eu talvez não me preparei tão bem para o segundo. E o segundo foi uma tragédia. Tragédia. O segundo realmente foi muito ruim, né? A segunda tentativa. Então, o primeiro deu uma ideia de que eu estava num certo nível. Quando eu fui, eu não passei. E eu falei, bem, mas cheguei perto, então vou ajustar aqui e ali e tal. E quando eu fui para o segundo, foi horrível. Foi pior ainda. Foi pior. A rede caiu, teve loop, foi. Quando eu saí arrasado, sabendo que. Aí, quando eu saí do primeiro exame, voltando para casa, eu falei, bem, pode ser, né? Tem chance de passar. Quando eu saí do segundo, eu sabia que não tinha chance. Zero. Então isso acabou influenciando, mas. E como é que a mulher, o trabalho reagiram? Primeiro com a primeira tentativa, não passou. Então isso é interessante também, como as pessoas ao seu entorno, eles, não sei se ainda é assim hoje, mas elas ficam também ligadas àquilo, né? Passa a ser uma coisa coletiva. E não só na família, porque minha mãe sabia e estava lá. Quando vai ser a próxima prova? Porque ela chegava em casa, a minha mãe chegava em casa e falava, cadê o Anderson? Ele está estudando, está no quarto já. Então, ela via, né? O esforço ali. Então, ela também estava lá envolvida. Minha esposa nem se fala, né? Estava sempre ali me apoiando, me ajudando, assumindo muitas coisas assim, no sentido desse tempo que eu não podia estar com ela e com a minha filha, né? Só tinha uma filha na época, eu já tenho 2, mas na época só tinha uma. Ela ali me ajudando muito. E também, óbvio, que envolvida, porque ela queria que terminasse aquilo ali, né? Sim. A esposa quer o marido de volta, né? Ela quer pegar o final de semana e falar, vamos
vamos para o mercado, vamos junto, né, em vez de você ficar nessa enfurnada aí no quarto. E a empresa também, porque veja só, no início teve uma certa resistência, né, tal, mas depois o próprio gerente, os colegas de trabalho, eles começam a ver o seu esforço e você comenta, e eles até veem você estudando lá, você fala, e eles também querem que você passe, então tem uma torcida. Ok. Então, toda vez que eu chegava na segunda-feira e dizia que não tinha passado, aquela frustração assim das pessoas, né? Já começava em casa, Uhum. já começava com minha mãe, com minha esposa, né? Minha filha era pequena, não entendia pouco assim, mas via, o papai não está muito bem hoje. Sim, Tanto que esse negócio mexeu tanto com o meu psicológico, né? Porque teve a primeira, a sim. segunda, a terceira e a quarta. Aí você já começa a duvidar se você realmente vai conseguir. E passa Ok. será que eu devo desistir ou devo tentar mais uma vez? Porque, além disso, você está usando recursos da empresa, né? Sim. A empresa está, Tempo, no dinheiro. meu caso, eu conheci, Sim. admiro muito pessoas que fizeram com recurso próprio, assim, tenho uma admiração muito grande, mas isso não é possível para todo mundo. E aí, Sim. na quinta tentativa, eu não falei para ninguém. Eu marquei a prova, coloquei uma data lá, acho que era na sexta-feira. Não falei em casa, não falei para minha mãe, para minha esposa, não falei na empresa, não falei para ninguém. Pedi uma sexta-feira Hum. de folga, né? Falei, olha, sexta-feira eu preciso resolver uns assuntos, né? E fui fazer a prova, porque eu pensei assim, se eu não passar, pelo menos eu não vou ter aquela frustração na segunda-feira, vai ser só eu, né? E foi Hum. nessa prova que eu passei. Né? Mas Então, quando eu falei essa que eu tinha, foi tudo ou nada? não sei se, bem, pergunta boa, não sei se foi tudo ou nada. Hum. Eu não sei te dizer se eu teria desistido depois da quinta falha. Talvez não, porque o que acontece também, Hum. que entre essas tentativas, o intervalo, eu acho que isso também com outros candidatos é pequeno, porque você está preparado, você não pode deixar muito tempo, você tem que ver onde Ok. você errou e estudar mais para fazer logo, porque você também corre o risco da prova mudar. E se a Ok. prova mudar, é terrível, né? Porque você perde, aí entra outros protocolos, tal. Então, você não pode deixar muito tempo também de intervalo entre uma tentativa e outra. Então, eu não sei te dizer se eu teria desistido, mas eu estava bem assim, Hum. cansado e quando eu falei que tinha passado, ninguém entendeu, porque ninguém sabia que eu tinha feito prova. Então, chegou o Oh. resultado no domingo à noite, falei para minha esposa, passei. Hum. Passou no quê? Né? Como assim? Bom, que você tava. Falei que você foi fazer na sexta-feira. Eu falei, fui fazer a prova, mas. Aí eu mandei aquele Hum. e-mail, né, tradicional, agradecendo a empresa e tal. Então na segunda-feira foi aquela alegria aí. Hum. E foi muito bom, porque em 2006, quando eu passei na prova, é, a gente já. Aí era outro momento com a Cisco. Hum. Né, os negócios tinham ganhado muito volume, né? Ok. Então a empresa aí nesse meio tempo eu mudei de departamento, eu fui para um departamento, eu estava num departamento que o foco era o portfólio de produtos da empresa. Eu fui para um Uhum. departamento que o foco era a parceria com a Cisco. Ok. Então a Cisco era muito relevante. E aí a gente foi comemorar, fomos no almoço, a própria Cisco nos convidou para almoçar, né? Então era uma realidade assim em que antes era até mais, mas na minha época você passar no CCI era praticamente um evento, né? É, sim, sim, Era um sim. evento, eles chegavam, então vinha uma carta, até hoje eu tenho, né? Hum. Da Cisco do Brasil mesmo, né? Dando congratulações, né? Uhum. Então fez esse almoço com a pessoa de canais da Cisco, a gente foi, né? Com o pessoal da empresa, né? Então era um evento. Antes até era mais, né? Você pegar em 99, quando eu comecei a trabalhar com redes, ou comecei o contato com o Cisco em 99, eu diria que redes naquela época é o que hoje é a inteligência artificial, era o hype, né? Exato, exato, Na exato. década de 90, a internet bombando, conectividade era o que é inteligência artificial. Eu não Sim. cheguei a pegar bem esse auge, porque foi aí que eu comecei. E teve também a estouro da bolha em 2000, então. Mas ainda era muito relevante, ainda era muito importante.
né? Agora, tu tentaste, desculpa, 5 vezes. Qual foi o intervalo de tempo de uma tentativa para outra? 2 vezes no Acho. mesmo ano, várias vezes no Não, não, mesmo não. ano? Foi menos, acho que 2 meses, 2 meses e meio. Não chegava a 3 meses entre uma tentativa e outra. Porque, como eu falei, né? Você entra numa. Porque quando você tá aí devagarinho, o negócio. Mas quando ele começa a te consumir, você saiu da Hum, prova, dava 2 dias para descansar, e eu já marcava os de hacks já novo. e já ia para estudar. Aí nesse momento, Hum, bem, no meu caso, né? Você não vê outra coisa, assim, você tá tão focado que você está só pensando naquilo. Aquele é ok. seu objetivo. Você trabalha ainda, você come, você dorme, mas você está no nível de dedicação tão grande, né, que você fala assim, não, eu vou ter que fazer daqui a 2 meses, então deixa eu ver os meus pontos fracos e vou focar nisso, vou rever, e aí vou pegar o sábado para estudar o dia todo, né? Eu vou pegar o domingo para estudar, mas era mais ou menos isso, 2 meses, dois Dois, meses e meio. dois por aí. Então, não Isso. houve. Ou seja, durante esse F, pá, reprovei. Pá, se calhar isso não é para mim, se calhar não teve aquela Não, do desistir. bem, sim, sempre tem, né? Depois acho que da terceira, segunda ou terceira vez, eu já falei. Mas Hum, a questão de desistir não era pelo fato de você achar que não era importante ou relevante, é que você talvez ache assim, eu não sou capaz de passar, ok. né? Porque você vê que. E nos fóruns você via. A Cisco antigamente ela, ela apresentava mais estatísticas, né? De uns Hum, anos, já faz tempo, ela escondeu muitas estatísticas, ou ela deixou as estatísticas privadas, assim, ela não publica, mas ela publicava muito mais. Então, quando você ia num evento, eles falavam mesmo, olha, o índice de aprovação é baixo, a aprovação na primeira prova é muito baixo, né? hum, Então todo aquele, é difícil e tal. E aí você fica pensando assim, eu acho que talvez eu não consiga. Mas teve sim, teve momentos que eu pensei em desistir, não por achar não menos hum. importante, né? Mas talvez por achar que eu não conseguiria mesmo. Ok, mas E lá é pode pá. acontecer, pode acontecer, a pessoa pode chegar no meio do caminho e falar, não consigo Não Isso não é sim, para mim. Mas se calhar ah, eu diria que é preciso a pessoa acreditar em algo muito mais para além de simplesmente eu quero passar no exame. Ou seja, precisa ter algo dentro de si do que pura e simplesmente eu quero passar no exame. Ou seja, isso tem que ser um desafio pessoal. Acaba de ser um sim, desafio pessoal mesmo, não sim, é? sim, acho que tem que ser um desafio pessoal, algo, bem, eu coloco o CCIE, por exemplo, se você pegar no Brasil, você entrar na universidade pública é bem difícil, principalmente em Uhum, carreiras assim, mais com medicina, você passar num concurso para um trabalho do governo é difícil, também tem muitos candidatos. uhum, Então a pessoa tem que estudar bastante tempo para chegar naquilo. Tem que ter disciplina. Então a pessoa realmente tem que querer muito para passar por esse sofrimento, né? Ou essa. Tem que realmente querer fazer aquilo. Eu não acho que tem. Se a pessoa quer fazer e gosta, né? Tem que gostar também, né? Porque não adianta não gostar. sim. A pessoa consegue fazer, porque, é, como eu falei, né? Depois você percebe que a prova em si ela não é tão difícil. Ela é difícil. Bem, não Mas é. os. Não, não. Isso é uma coisa que a Cisco fala muito nos eventos, né? Nessa época, quando eu ia em evento da Cisco, tudo que era palestra sobre CCI, eu pegava, né? Ok. Então, óbvio que de 2000 a 2006, no Brasil tinha um evento grande da Cisco, chamava Networkers, né? Uhum, Que hoje chama Cisco Live, e ela fazia no Brasil. Eu fui em alguns, né? E tinha outros eventos locais que ela convidava, né? Eventos de meio-dia e tal. E quando tinha alguma palestra, eu ia, né? Reservava ok. e ia. E ela mesma fala isso: olha, gente, a prova não é tão difícil, mas você tem que fazer tudo aquilo em 8 horas. Se você Hum, pegar em relação ao Study Guide do INE, por exemplo, o Study Guide é muito mais difícil do que a prova. ok. Então, então o desafio está muito no treino, né? De você estar bem preparado, de você ler bem as questões, de você entender. Isso é treino. É Ok. repetição, é você ir lá ver de novo, entender o fundamento, né? Ok. Mas sim, Então,
Em Desisti termos de sempre. recursos, usaste a ANI e tudo que conseguiste encontrar, mas também Sim, estamos a falar isso de há uns anos, alguns, sim, muitos anos atrás, em que tinha muito menos recursos disponíveis. Hoje em sim, dia, sim, mesmo a própria ANI tem muitos mais recursos sim, e há muitos mais players no mercado. sim, bem outros Eh, players. Tu atingiste o CCIE. O que é que mudou a nível da empresa? Mudou, teve uma mudança significativa. Até porque quando eu mudei para esse departamento, é, quando eu mudei, eu negociei, né? Falei, olha, eu estou estudando para o CCIE e essa engenharia Uhum. está pagando. Eu não tenho como pagar, né? Tanto as horas de hack quanto as provas. E aí o gerente da outra engenharia, né, ele falou assim, não, tudo bem, eu mantenho isso, fez parte da negociação para eu mudar. E ele falou também quando. E aí tem uma coisa interessante. Nesse outro departamento que eu fui, né, eles estavam contratando CCIEs no mercado. Hum. Então aí já era o finalzinho da minha preparação, né? Vamos dizer assim. E ele falou: se você vier para cá, eu posso buscar colocar o seu salário no mesmo nível dos outros CCIEs, né? Ok, Porque os CCIEs eles tinham uma remuneração maior. ok. Se você pegar a minha empresa tinha um grupo grande de analistas, técnicos, engenheiros, e tinha uma faixa salarial, e os CCIs que eram contratados no mercado, eles vinham com salário acima, 30, Ok. 40, 50% às vezes acima do que você Dos tinha. outros escalões. Exatamente. Então teve sim, teve uma. Não foi imediato, teve, lógico, teve todo o trabalho com RH e Uhum. tudo, mas houve um retorno expressivo num tempo bem curto. Mas também fazia parte vamos Ok. dizer assim, da negociação. E é como eu falei, né? A gente estava em outra realidade. Assim, a gente estava vendendo bastante, os negócios eram Uhum. bem volumosos, assim, né? Ok. E epá, de lá fizeste CCIE, postura profissional mudou, és uma nova pessoa. Depois há uma transição. Nessa altura ainda estavas no Brasil ou foi depois de pegar o CCIE que tu saíste do Brasil? Não, eu fiquei bastante tempo no Brasil depois e fiquei na mesma empresa, né? Ok. Então eu fiz o CCIE em 2006, eu tirei o CCIE em agosto de 2006, né? Uhum. E eu saí do Brasil agora em 2021. Ok. Né? Então 2006, 2016, fiquei mais de 15, 16 anos na mesma empresa, trabalhando em diferentes projetos, em diferentes funções, mas eu fiquei lá, um carinho muito grande por tudo que eu trabalhei lá ao longo da minha vida no Brasil, praticamente foi só nessa empresa, né? Então, só que Sim. diferentes departamentos. Ok. E mudou assim um pouco e mudou também a exposição, né? Assim, você começa a pegar, você antes era um recurso no projeto, agora você passa a liderar o projeto, Hum. né? Então teve uma mudança, não foi automático, vamos dizer assim, Automático, você não mas sai mas gradativamente você vai também estudando e tal. Tanto que é, eu realmente, uma das coisas que não é que eu me arrependo, mas que eu gostaria de ter feito é ter tirado um segundo CCIE. E eu hum, tentei, né? o data Quando, center. data center, exatamente. O que aconteceu quando a Cisco tinha um CCIE chamado Storage, que era para a linha de Ok. MDS, né? Ok. Ela tinha uma linha de Fiber Channel, né? Sim. E ela tinha uma linha, ela fez lá, pouca gente, acho que tinha pouca procura, né? Uma coisa muito específica, muito, Sim. né? Sim. Muito focada ali. Mas quando ela lançou todo aquele portfólio, CS, Nexus, ela criou uma certificação, ela converteu o de storage para data center. Então, quem tinha de storage automaticamente virou data center, como a Data gente que center. era Route Switch virou Enterprise, né? Sim. A Sim. gente não tem mais o Route Switch, mas tem, porque na verdade mudou de nome, aí é mais Exato. abrangente e tal. E aí quando a Cisco fez isso, logo no início, né? Não no início, mas depois de um tempo, ela lançou esse CCIE, quando lançou esse Nexus, o CS, tudo. Hum. E eu fui lá e eu gostei bastante.
fui dos lançamentos de produto, fiz os treinamentos, alguns treinamentos, e eu comecei a estudar. Também busquei material. Dessa vez, eu acho que o material que eu, não o material que eu escolhi, mas o hack, porque aí, de novo, o problema do hack, do aluguel, né? Recursos. Recursos. Isso é sempre um problema, eu acho que até hoje, uma dificuldade em termos de custo, porque o Nexus 7000 é um equipamento muito caro, né? Sim. Então, na época, você tem e você tinha também o CS, um server farm, que também é caro, fábrica interconectada, toda essa parafernália é cara. E aí eu aluguei uns hacks que não tinham toda a disponibilidade de recurso. Okay. Isso me prejudicou um pouco, mas mesmo assim eu fui para a primeira tentativa. Eu sabia que eu não estava bem longe da barra, mas eu falei, pois, bem, eu tinha uma viagem marcada para os Estados Unidos. Essa tentativa foi nos Estados Unidos, foi em Charlotte, em RTP, né? Em RTP. E eu tinha uma viagem aqui para os Estados Unidos, e eu aproveitei essa viagem, fiz um voo curto para RTP e fiz a prova. Não passei. E porque eu parei, eu voltei para o Brasil e não continuei, porque aí a empresa mudou a parceria. Ela focou muito em Juniper. Ok. Juniper. Mas olhando hoje em retrospecto, talvez se eu tivesse começado antes, ou investir em service provider, que era uma coisa que eu trabalhava muito no Brasil, né? Mas sim, teve um efeito muito positivo, e depois, posteriormente, tanto que eu, depois de ter descansado um período, tentei fazer o segundo, né? Não consegui, mas tentei. Então, nessa altura, tu já estavas a navegar entre diferentes tecnologias, né? Vê aí que tentaste data center, service provider, agora Juniper. Ou seja, já estavas a tentar também te especializar em outras áreas? Sim, também um ponto interessante. Hoje eu tenho uma resposta para mim, mas eu sempre tive essa dúvida, né? Eu estou trabalhando num segmento, eu devo focar mais, especializar lá, eu devo abrir para outros segmentos. Então, quando eu fiz o de data center, eu trabalhava muito em service provider, né? E eu acho que aí foi um erro, porque eu acho que eu deveria ter ido para o track de service provider. Eu fui para o de data center porque eu falava assim, bem, eu já trabalho com service provider, então eu já tenho uma certa experiência. Eu sei o que é um backbone, eu sei muitos protocolos de service provider, né, MPLS, engenharia de tráfego, VPN, né? Na época você não tinha VPN na época, mas você tinha muito de MPLS, BGP, né, avançado. Eu já tinha essa vivência no dia a dia. E aí eu falei, bem, eu vou uma coisa que eu não trabalho muito, né, mas que vai não vou dizer que é um plano B, agregar valor. Mas eu acho que hoje eu vejo que a decisão certa seria investir mais naquilo que eu estava atuando, em service provider. Porque, aí voltando à questão, e como eu percebi isso? Quando eu fiz a migração para os Estados Unidos, né? Porque, como eu falei, às vezes a certificação te abre uma porta, mas ela não vai resolver a entrevista. Né? E uma coisa que abre porta é a experiência. Né? E aí, quando eu vim para os Estados Unidos, eu fiz algumas entrevistas em service providers também. E eu acredito que eu poderia ter me saído melhor. Né? Não que eu estou bem feliz onde eu estou trabalhando com redes, enterprise, né? Tem data center, inclusive, tem, então não estou reclamando, mas eu percebo que, olhando hoje, todas as entrevistas que eu fiz e tudo, se eu tivesse investido mais em service provider naquele momento, que era onde eu estava atuando, eu acho que eu teria me saído melhor em algumas entrevistas. Né? Porque realmente o CCE te dá uma base muito forte de conhecimento prático, e como você pratica muito, é uma base mais, vamos dizer assim, ela é mais perene, ela fica. Sim. Quando você estuda, eu fiz o AWS no Brasil, né? E a AWS é o modelo tradicional, você vai, faz a prova, múltipla escolha, estuda e tal. Mas efetivamente, se você não trabalha com aquilo, você vai esquecendo, normal. Você não esquece os conceitos, né? O que é um VPC, buckets, né? Mas os detalhezinhos, o CC, como te força a praticar muito,
até hoje eu lembro de detalhes, né? Quase Uhum. 20 anos, eu ainda lembro de coisas que eu estudei lá, o que Tá eu... tatuado. Fica tatuado, não É. tudo, mas fica tatuado, assim, sabe? Até coisa que eu não, quase nunca mexi, né? A Multicast, por exemplo, praticamente Uhum. nunca mexi, mas você fica lembrando, olha, tem a árvore reversa, tem PSM. Então, nesse ponto, eu abri, e a minha estratégia foi aumentar meu leque de opções, Especialidades. especialidades, mas eu acho que para mim teria sido melhor, em americano, Focar numa, double down, né? aprofundar. Ok, Apostar onde eu estava atuando, que era em Service Provider. Foi meu ok. último de 2011 até eu sair do Brasil, foi basicamente Service Provider. Ok, então essas outras certificações tu adquiriste ainda no Brasil. AWS e Juniper, não é? Isso, aí teve... nesse outro departamento que eu tinha, que eu fui trabalhar, ele não trabalhava muito, trabalhava, mas não era um foco produto da própria empresa. Ela fazia parcerias e, como um integrador, né, um Sim. VAR, e aí era normal era comum que o gerente pedisse para a gente fazer algumas certificações de alguns vendors que era obrigatório no contrato da parceria. Então, por exemplo, Exato. fazer uma parceria com, dá um exemplo, né? A10, que é um load balancer, né? Eu não tinha muito interesse, porque eu não estava trabalhando com aquilo, mas eu tinha que fazer porque a empresa precisava de alguém. Uhum. E aconteceu isso com a Juniper também, né? A Juniper, quando a empresa migrou, fez uma parceria forte com a Juniper. O gerente já veio com, olha, eu tenho essa lista de certificações, então antes você faz essa, fulano você faz aquela, né? Ou você escolhe aqui. Hum. Então eu fiz muitas por realmente ser parte do trabalho, vamos dizer assim, Ok, né? ok. Ser parte da... E algumas foi por interesse próprio. A AWS foi uma que eu fiz, porque a cloud estava explodindo, né? Todo mundo falando em cloud, cloud, cloud. A AWS tem um market share muito, muito grande no Brasil, né? E Ok. aí eu comecei, fiz o primeiro, e aí veio a Covid, né? E aí tinha um certo tempo aí, né? Ninguém saía de Uhum. casa, aí fiz até o Professional, né? Architect Professional, né? Mas foi bom. Aprendi Ok. bastante coisa. Então, Mas foi interesse próprio e exigência da empresa também. exigências da empresa. Então, o Sim, pessoal que está a ver, olha, que certificação eu devo fazer, eu sim, quero fazer aquele, esse dessa cor, epá, é ver o interesse da empresa, ver o sim, teu interesse sim, pessoal, profissional, né? Porque lá está, não vai fazer uma certificação de pastelaria se sim, não tiver alinhado com o teu objetivo profissional a sim, sim, longo, médio prazo, sim. mas é fazer certificações epá, que de alguma forma vão agregar valor e se especializar em algo, se possível, que estejas a fazer no momento na empresa, né? Do que Uhum. simplesmente disparar para qualquer lado. Eu acho que esse é o. Acho que agrega se você usar, se você realmente entender que ali é uma forma de você aprender, não necessariamente só obter o badge, né? Então você tem que, voltando à AWS, por exemplo, eu também gastava em torno de 6 meses para cada prova, né? Então você tem que dois, a primeira talvez 2 ou 3, mas as outras, principalmente professional, que é mais difícil, que eu fiz até Hum, duas tentativas. Então você lê o material, você vê vídeos, né? É, agrega, sim, agrega e se especializar naquilo que você, vamos dizer assim, está ok, atuando, naquilo que você. Se você está em Wi-Fi, então foque em Wi-Fi. Se está em collaboration, e assim vai, né? ok. Até Agora, porque as grandes que você percebe no mercado de trabalho, desculpa, Silésio, só força. para complementar, que as grandes empresas, elas não têm uma pessoa para tudo, porque nem dá, porque, né, Sim. elas precisam de pessoas especializadas para as diferentes. Ou seja, podes ter conhecimento, não é? Mas não procura ser bom em tudo, não é? Porque bom em tudo eu digo que ninguém é. Só pode ser muito bom numa coisa, se calhar, olha, se surgir um projeto de cloud, pá, pelo menos tu Sim, sabes o que é sim. cloud, sabes o que é um VPC, sabes o que é um bucket, Aham, sabes como navegar sobre aquilo. É diferente de surgir um projeto, tu sabes zero, não sabe sim, nada de balanceador, porque
eu sou CCIE de Enterprise e eu só mexo em router e switch, epá, nem mexo numa firewall, né? Então, procura adquirir conhecimento, que lá está, vai dar mais valências, para poderes, epá, num projeto em que tenha diferentes tecnologias de diferentes vendors, tu pelo menos saibas como todas aquelas peças integram, como funcionam, Sim, sim. mas não precisa ser muito bom, não procura ser muito bom em todas elas, não é? Sim, exatamente. É isso mesmo. Você tem uma visão ampla, é bom, mas dentro dessa visão ampla, você escolhe aquela trilha que você Hum, é, trabalha ou você quer focar e foca naquela trilha, né? ok. E, e aí você realmente... As empresas menores, que você fala em termos de empregabilidade, elas realmente têm profissionais que sabem muita coisa de muito, sabem Sim. de várias tecnologias. O cara está no Windows AD, fazendo o Active Directory lá, gerenciando o usuário, e no outro dia está mexendo em Firewall, no outro dia está mexendo em Voz. Mas Uhum. isso, mas isso não, se você pretende escalar a carreira, não é a realidade quando você vai Sim, para contas maiores, para empresas maiores ou para clientes maiores, né? sim, sim. Você pega uma Não pessoa há com ele muito. tempo. Você pega um SP, por exemplo, o Backbone tem, não é, né, que ele tem várias pessoas, tem departamentos específicos, tem um departamento só de planning, outro só É, de operação. Às vezes, diretorias específicas para sim, pedaços do Backbone. é, é, é. O pessoal não tem essa visibilidade, por exemplo. Eu estive numa empresa em que eu mexia desde o roteador, firewall, com manager, access point, wireless, CCTV. Ok, mas era conhecimento geral, mas chegou um ponto em que pode ser, olha, vou ter que delegar mais coisas para a minha equipa do que procurar ser bom em todas elas, porque É, no final das contas não consegues, não sim, é? não consegue. Porque... E é interessante você ver a evolução do CCIE, né? Na minha época, o CCIE era focado muito em. E ele mesmo dizia, né? Hum, Que não eram a prova ou cenários não deveriam ser usados como as melhores práticas, porque tinha cenários, né, absurdos, já era exatamente para ser desafiador, difícil. Mas você vê uhum, a evolução do CCI, ela colocou uma seção só específica de design, sim, né, porque o mercado estava buscando mais bons designs, melhores práticas, então o próprio CCE se ajustou ao sim, mercado, falou, olha, tudo bem, tem um cara que conheça a fundo o BGP, mas na hora de desenhar um projeto, talvez ele não sabe, saiba não colocar sei. aquilo na melhor prática possível, né? De facto. Isso é algo que eu notei porque acho que a Cisco tinha uma especialidade de design mesmo. Eu notei essa dificuldade quando precisava implementar projetos. Ok, eu sei configurar esse protocolo, mas qual é a Uhum. implicação de eu usar essa tecnologia versus aquela? Por que eu vou Sim, usar EGRP em vez de OSPF? Tipo, sim, são sim, questões macro a nível de design, sim, não a nível operacional, vamos assim sim, dizer. exatamente. Então, Não é? mais no nível estratégico do que no É, nível funcional. Vou usar isso porque tem essa característica, vou usar isso porque realmente. ok. E aí e eu vi que houve essa evolução muito positiva também, né? Sim, Em sim, eu melhorar, vejo. que os profissionais tenham mais essa. Como depois agora surgiu a automation também Sim, recentemente, né? Que é uma nova vertente. Então, vai se evoluindo, né? sim, sim. E como é que tu fazes essa transição aí do Brasil para os Estados Unidos? Quando é que isso aconteceu? Como é que foi essa transição? Foi Que foi meio bem que foi, recente, foi não é? recente. Foi logo depois que a Covid melhorou, né? Durante a gente teve a documentação, estava quase a documentação pronta, e aí a Covid explodiu. E quando a Covid explodiu, a gente ficou preso onde a gente estava, né? Mas foi bom, né? Um período muito estressante, e você tinha que focar também em pessoas que precisavam. Eu tinha minha mãe já idosa na época, precisava de apoio. Uhum, Tinha situações aí que talvez realmente era melhor você. Hoje eu vejo assim, na época foi bem difícil, né? A ok. Covid foi um período bem difícil. Mas logo depois que a Covid aliviou, em 2021, a gente Hum, fez a transição para cá. Fiz a transição ainda trabalhando nessa empresa que eu trabalhava no Brasil, né? Mas a gente ok. estava trabalhando todo mundo remoto, Sim, né? Então, mas logo que eu vim para cá, a gente já conversou. Eu vim na época de férias e já
com a documentação, tudo certinho, foi aplicar para as empresas, né? Ok. E aí você vai para o mercado de trabalho, né? E realmente aí você tem que aplicar muito. Não é fácil, mas também, assim, tem sido, no meu caso, tem sido muito boa a experiência profissional e a experiência tanto de mudança de país, né? Uhum. As culturas diferentes, né? Todo o entorno diferente, mas ao mesmo tempo também você se deparar com a nova realidade de trabalho, em que você, ao mesmo tempo que você tem a experiência, então hoje eu lido com muitos vendors que eu já lidava antes, Ok. né? Mas então isso ajuda e também é uma coisa boa que você, quando você trabalha com esses grandes fabricantes, né, de tecnologia, Juniper, inclui Juniper, Cisco, AWS, F5, o modus operandi, né, a forma como eles atuam não é tão diferente, Ok. né? Então, você pegar um HLD, um High Level Design, um projeto que ele faz da forma no Brasil, ele pegou as melhores práticas que foram discutidas na matriz aqui nos Estados Unidos. Ok. Mas tem sido positivo, sim, né? Teve os desafios, não é fácil você, depois de 30 anos trabalhando na mesma empresa ali, né? Morando no mesmo local, né? Com todo o seu Uhum. entorno, você mudar para outro país. Mas o balanço tem sido bom. Apesar dos Ok. desafios, tem sido bom. Achas que o facto de tu teres essas certificações também ajudou a te posicionares no mercado aí? Ajudou a abrir as entrevistas, sim, Ok. ajudou como um ponto de atração. Hum. E eu acho que ajuda, como eu falei, né? O conhecimento, ele sempre ajuda. Qualquer conhecimento. Se num dia você for lá no workshop de um vendedor qualquer e ficar 1 hora, 2 horas e eu não for, você tem mais conhecimento, por menos que Hum. seja, você teve mais exposição àquele tópico do que eu, né? Ok. Então, todo tipo de treinamento ou informação que você puder, e aí inclui tudo, né? Eventos ou aqueles treinamentos que eles fazem virtual hoje, que eles Hum. mandam o convite e você assiste, né? Você no YouTube, né? Assistir vídeos de uma determinada tecnologia que você goste, né? Tem muitas empresas e conteúdo excelente, né? Que estão disponíveis gratuito. Então ajuda, Ok. sim, ele ajuda tanto a atrair no momento que você é chamado, mas ajuda também se você tem aquela base de conhecimento na hora de você responder as perguntas, na hora de você. E depois no dia a dia, né? Ok. Depois no dia a dia. Às vezes você conhece aquilo ali, você tem os conceitos, você nunca colocou na prática, mas você não sai do zero. Hum. Então, a AWS, por exemplo, né? Se eu pegar uma atividade da AWS, eu não vou sair do zero. Agora, por exemplo, eu nunca estudei Azure, né? Sim. Então, Azure, até se você falar uma sigla de Azure, eu não vou saber, então estou no zero, né? Sim. Esse só para dar o Google, né? GCP, GCP. né? Então, sim, ajuda bastante. Acho que essa é uma questão importante no profissional que trabalha tanto em tecnologia, nas várias frentes, né? Ele tem que ter, eu acho que é importante que ele tem que ter um alvo pessoal, anual, ou semestral, ou bianual, de aprender algo. Hum. Pode ser com certificação ou não. Ok. Teve anos na minha carreira que eu não fiz certificação, mas eu fiz treinamentos de alguma tecnologia, né? Hum. E teve anos que eu investi em alguma certificação porque a empresa pediu, mas eu acho que isso é uma coisa importante de um profissional. Fala assim, olha, pelo menos no ano eu tenho que melhorar ou aprender alguma coisa, né? Ok. E isso parece, assim, se você pensar em outras profissões, não é muito diferente. Por exemplo, eu tenho eu tenho um amigo que é piloto, né? Um piloto ele tem que, às vezes ele tem que renovar, fazer provas anuais, às vezes até a cada 6 meses, né? E a gente quando viaja quer que a pessoa esteja preparada, né? Exato, Os exato. médicos também, né? Os profissionais da área de saúde, eles estão sempre fazendo curso, estão sempre estudando, né? Então, isso serve também para outras áreas, né? Um profissional na área de direito, um advogado.
E a gente mais ainda, porque a tecnologia é uma coisa que ela muda, né? E ela se torna obsoleta. Sim. Então, tantas coisas que eu vi lá atrás, né? Quando eu comecei mesmo o CCNA, ainda se falava em token ring, ainda se falava FDDI, né? Se falava SNA, né? O protocolo da IBM. Eu tenho até tinha um livro que eu comprei que explicava o SNA, né? Framerley. Essa ainda foi só eu comecei a ler quando ainda tinha o frame relay, foi já naquela Exatamente. transição para IP. E isso vale para outras coisas, por exemplo, eu conheci um profissional no Brasil muito especializado em novel, né? E ele falava, olha, aqui no Brasil eu tenho mais alta certificação em novel, ótimo, mas o que é novel hoje, né? Então você tem que estar mantendo aquilo que você tem, buscando, né, atualizações, é importante, sim. E tu falaste aí um ponto que é algo que eu, acho que isso deve ser experiência e estou sempre a bater na cabeça do pessoal. Há uma diferença entre certificação e treinamento. Sim. Qual é a importância, qual é a relevância que tu achas que a pessoa deve ter em discernir um versus outro? Tipo, em que momento é que eu devo, se calhar, investir mais em certificação? Em que momento, se calhar, eu só preciso investir mais em treinamento, não tanto em certificação? Existem 3 fatores. Certificação, treinamento e experiência. Ok. Né? Então, se você pensar num profissional, às vezes você tem a certificação, mas você não tem nenhum treinamento nem experiência. E às vezes você tem o melhor dos mundos, você tem tanto a experiência como você tem o treinamento e a certificação. Sim. Então, eu acho que os treinamentos e certificação estão muito juntos, né? Às vezes você não quer passar, ou você não gosta talvez de dinâmica de prova, então você vai lá e faz o treinamento, ou self-study, estuda aquele tópico, né? E o treinamento é uma coisa boa, principalmente treinamento pagos, oficiais, de fabricantes, treinamentos que a qualidade do treinamento, né? Treinamento, você pega um configuration guide, ele é quase uma obrigação do fabricante, né? A qualidade nem sempre é muito boa, né? Você lê aquilo aí, você não entende. O treinamento não, ele é pensado para preparar você para entender, né? Então pode ser um treinamento online, pode ser um streaming, alguma coisa assim. A certificação é aquela coisa, bem, eu quero expor isso ao mercado, eu quero colocar no meu LinkedIn, né? Eu quero aumentar a minha atratividade. Então, a certificação seria um badge mesmo. Eu acho que é isso. É uma coisa para chamar atenção para você. E pode estar dentro de um plano da empresa, né? A empresa chegar para você e falar, eu quero que você tire, ou isso é um KPI para a sua avaliação de performance, tudo, né? E a experiência, nem sempre você vai ter experiência. Então, aí que entra o treinamento e a certificação. Porque, obviamente, cada empregador exige experiência, mas às vezes, se você tem um bom treinamento e uma boa certificação sólida, ele pode cobrir esse gap de experiência. Porque se você teve uma experiência, veja só, se você teve uma experiência, mas a sua experiência foi em práticas não muito boas, você diz, eu sei fazer, mas você sabe fazer da forma certa? Às vezes você vê discussões às vezes na internet, as pessoas dizendo assim, a experiência é tudo. Não. A base teórica é muito importante. Porque quando você lê um validation design, um design validado da Cisco, do fabricante, ele escreveu ali a melhor forma de fazer aquilo ali. Sim. Então, se o fabricante montou um treinamento, ele montou baseado no que a BU falou, olha, faça desse jeito, que é a forma certa de fazer. Né? E a certificação vai refletir isso. Então, a experiência com uma boa base teórica é muito bom, porque ele pegou aquilo e colocou em prática, viu os desafios. Mas são complementares, experiência, certificação e treinamento, sim. Ok. Eu diria que não procurem obter certificação sem conhecimento, sem um treinamento. Isso passar só no exame. Isso é uma grande armadilha. E eu vejo muito isso, né? A pessoa só quer passar no exame. E ele não busca o conhecimento, né? Ele só vai lá, decora as questões e nem sabe exatamente o que está ali. Tem uns conceitos, mas fala assim, não, eu quero. E não fez um treinamento profundo daquele assunto. O treinamento leva tempo, né?
Leva Sim. tempo. É. Você pode Tu se tiveste aí a preparar. falar 6 meses para fazer uma certificação É, de uma para outra. É para o pessoal ter essa noção. Não é em um mês está feito. Não não, é? não. Acho que não teve nenhuma vez, nem as mais simples, que eu fiz assim em um mês. Assim. Às vezes a prova é simples, mas eu sempre dou um intervalo, porque você tem que entender o treinamento te abre o caminho da certificação. E o bom treinamento, com certificação ou não, ele pode até preencher a falta de experiência. Exato. Mas só a certificação, quando você for exposto ao problema ou ao desafio, ele não Uhum. vai resolver. É. Ao contrário, vai te colocar numa situação, né, de... Sim, não Uma tem mais fraude. importante. O treinamento é o mais importante, é bem importante, mas só a certificação, só para fazer prova, é uma Não. armadilha. É. Infelizmente, É. muitos candidatos caem nessa, muitas pessoas caem nessa armadilha. É. Então, pessoal que tome nota disso, ok? É, Certificação, só passar no exame, sim, não façam. é Não é? melhor não fazer. Pega esse tempo e estude. É, Adquira mesmo conhecimento é, prático, se sim, possível. sim, Ok. Anderson, estamos num novo hype atualmente, AI. sim. Como é que tu estás a ver essa nova tendência, esse novo hype aí no mercado em que tu estás e como é que tu estás a preparar também para lidar com essa nova tendência? O que é que tu tens feito? Pergunta difícil. É. Difícil, é difícil responder isso. Eu vejo muito hype sobre AI, Hum, né? Eu acho que, bem, uma coisa que eu percebi ao longo do tempo, principalmente na minha área, toda vez que surge uma tecnologia nova, todo mundo fala que aquilo vai resolver todos os problemas da humanidade, né? uhum, Eu lembro disso quando surgiu o SDN, por exemplo, né? hum, Então, SDN ia ser a solução de todos os males, né, que você tinha, né, em menor escala. Eu acho que a internet também, quando surgiu, né, agora a internet vai destruir a economia. Os hypes são isso mesmo, né? E AI está nesse momento. Falando da minha parte prática, eu uso pouco. Eu tenho visto alguns papers, algumas coisas no LinkedIn, hum, que AI já está chegando, os vendors já estão se movimentando, né? Um pouco na linha, um pouco na evolução do que eu já via no SDN, que no SDN você já tenta dar uma certa automação e um nível de decisão para a rede baseado não só nos protocolos, mas com entidades externas. Então, hum, nessa linha, ou seja, você coloca, além da camada de SDN, você coloca uma camada de AI. hum. E, óbvio, você vê muita discussão em torno de segurança, tudo. Mas ainda muito, no meu caso, ainda muito, muito novo para eu ter uma opinião formada, né? Ok. Por exemplo, em uso prático, pessoal, às vezes eu tenho um problema e eu coloco lá no ChatGPT, ou no Copilot ou na Microsoft. Hum, Quando é um problema específico que eu consigo traçar bem a pergunta, eu consigo a resposta, principalmente em coisa de Office, Excel e tal. Mas às vezes quando é um problema de rede, por exemplo, um problema genérico, a resposta que eu obtenho é muito parecido com que se você for no Google e colocar, e vai vir aquelas fontes. uhum, Então, se você falar, olha, como é que... Estou com um problema aqui no túnel IPsec, aí, né? Eu estou com um problema aqui no meu SPF. Ele vai buscar ali nos guides e vai dar algo muito genérico. Olha, veja se a camada 1 está funcionando, veja se, uhum. né, porque ele pegou no manual de troubleshoot, né? Sim, Ele sim. bebe na mesma fonte que você bebe, só que talvez ele traga Mais rápido, não é? mais rápido, traga de uma forma mais amigável, né? Sim. Eu vejo agora, por outro lado, na área de desenvolvimento, né, em programação, eu já vejo que a coisa está muito mais avançada, né? Ok. Os programadores hoje usam muito AI, né? Então, meu filho, por exemplo, faz no college, né? Ele faz o curso de programação. Então, já na faculdade, o pessoal já fala para utilizar, né? E parece que é a primeira área que está sentindo um impacto mais Hum. significativo.
Área do código. A cara de código. Essa é a minha Ok. impressão muito, assim, superficial. Eu acho que o primeiro impacto acho que está sendo muito na forma como se faz programação hoje. Né? Ok. Tende a ir para as outras áreas? Tende. Talvez se eu trabalhasse em outra, talvez perguntar para um advogado e falar, não, hoje a gente faz muita coisa usando AI, ou se for perguntar para um contador, mas eu Uhum. não tenho essa visão ainda. Eu diria para Ok. você, para a visão que eu tenho hoje, eu não vi ainda um impacto muito grande em rede, a não ser você ver que os fabricantes, como esses treinamentos de GPUs, eles Uhum. usam, eles têm que ter uma latência muito baixa, Sim. que já acontecia, né, em aplicações financeiras, né, que tinha o InfiniBand, esses InfiniBand, exato. protocolos de low latency, né, baixa Uhum. latência. Então, então esse conceito de low latency também está se aplicando a AI, Sim. mas é mais na construção da infra do que exatamente no uso do Exato. serviço. Mas talvez, se você fizer essa pergunta daqui a um ano, talvez eu tenha outra resposta, mas eu não tenho uma resposta muito boa, Sim. porque realmente eu não tenho sentido tanta diferença hoje. Né? Sim. Tentei usar algumas vezes, como para perguntas específicas, mas eu Sim. acho que não tenho visto ainda impacto. Mas Sim. estamos no hype, né? Vamos ver. Sim, no dia a dia, tenho falado isso também com outros profissionais, eu diria que, pelo menos para a nossa área, a aplicação ainda não é tão visível, não Sim, é? Vamos lá ver, se calhar, com o surgimento dos agentes, não é? Que conseguem ter mais autonomia, conseguem supostamente fazer as coisas a um nível mais aprofundado. Vamos ver se calhar aí já vamos dizer, olha, o link caiu, resolva isso, não é? Talvez, vamos lá ver, mas também eu acho que para a nossa área pelo menos ainda não tem assim não, uma também não vejo. aplicação Hoje no dia a dia. você já vê algumas empresas falando disso, juntar observabilidade com AI. Né? Uhum. Eu acho que vai ser uma ferramenta útil, Sim, mas ainda é cedo para dizer assim quão significante, quão relevante, né, ela vai ser. Mas muita coisa está sendo feita, né? certo, O certo. ponto é, eu vejo toda empresa, todo fabricante hoje fala, né? Sim. Onde eu posso aplicar, onde eu posso colocar. Você já tem algumas plataformas que já trouxeram esse conceito, como o Mist, por exemplo, da Juniper, ele já tem, né, funcionalidades já, algum nível de inteligência que já veio lá da concepção do produto lá atrás, Uhum. você já tem um contato, né? Mas são coisas que você fala assim, bem, tá legal, você diz aqui, o vendor fala, você usa AI, mas você vê outros fabricantes fazendo a mesma coisa e fala assim, eu faço, mas não uso o código normal, então, não, tá É, bom, sim. né? Hum. Você pega assim, a Siri, por exemplo, do iPhone, né? É. É um modelo de AI que já existe há muito tempo atrás, Sim, né? sim, sim. Mas é isso, vamos ver. Eu acho que todo mundo está dizendo que está trabalhando, está fazendo, e eu acho que vai ter. Eu acredito que se eu pegar o que eu vi em outras tecnologias, né, Uhum. ele vai ter esse momento de hype, depois ele vai se acomodar no espaço adequado, né? Sim, Como aconteceu com a SDN, como aconteceu com a internet, quando aconteceu com outras tecnologias que eu vi, ele vai ter um momento de muita frenesi, mas ele vai acomodar nos espaços, eu acho, né? Que sim. realmente faz sentido economicamente, né? Vamos avaliar a Vamos avaliar. viabilidade da sua Pergunta para o futuro. aplicação. Pergunta para o futuro. Daqui a um ano Daqui eu, voltamos a eu do conversa. futuro, eu acho que. Hum. Mas tá cedo ainda. Ok. Anderson, para terminar, pá, tem uns novatos que querem seguir os mesmos passos que tu deste, mas sem cometer os mesmos erros. O que é que tu recomendarias? Bem, eu acho que se você quer seguir especificamente a área de redes, eu realmente recomendo. Né? Uhum. Hoje em dia, eu percebo que outra coisa que está no hype é cybersecurity, né? Então toda vez que surge uma trend, uma tendência, muitos profissionais vão para aquela área e drena um pouco os recursos que talvez estivesse estudando rede. Então, redes é uma coisa que é infraestrutura ainda, tem muita demanda.
muita Uhum. procura. Então, a primeira decisão é, vou seguir essa linha. A certificação é um passo depois, né? Ok. E aí vai nesse sugerir o primeiro treinamento, entender, né? Quando a gente quando a gente decidiu fazer o CCNA na época, primeiro a gente foi entender o que era TCP/IP. A gente não sabia o que era TCP/IP, para você ter ideia, Sim. né? E a gente falou assim, não, vamos primeiro entender o que é IP, o que é modelo OSI, para depois você decidir se você vai fazer, não. Eu sugiro começar gradual, né? Começar gradual, fazer esse caminho é mais lento, né? Mas é mais, vamos dizer assim, te dá uma base maior. Ok. E se você já é um profissional que você já tem, mas você já tem essa base e decide aí fazer o CCIE, né? Lembra a ligação que eu fiz lá? Realmente é um projeto de 1 ano e meio, 2 anos, né? Verifique se seu entorno, não adianta você ir para o CCIE e destruir sua família, né? Se sua família, você não é só o trabalho, né? Pessoas têm Uhum. pais, têm esposa, têm filhos, cada família. Então não adianta você destruir algo importante. Então, primeiro faça um planejamento bem, veja com seus pares, né? Pode até fazer uma espécie de um teste, né? Pegue lá um cenário e fala assim, olha, eu vou ver como eu reajo se eu tiver que dedicar 4 horas por dia ao longo de um mês, por exemplo, né? Talvez descansando no final de semana, ou descansando Uhum. 4 dias por semana, 5 aí. E veja como você reage, como o seu entorno reage àquilo ali. Se foi bem, tá bom, continue. Você não precisa começar logo de cara a 8 horas, a menos que você queira fazer num tempo muito curto. Mas você Ok. pode fazer com slots. Eu acho menos de 4 horas eu não recomendo, porque é muito pouco. Às vezes só para remontar o lab, você engatar na ideia que você estava, demora 1 hora. É. Então 4 às vezes vira 3 ou vira 2, né? Sem apanhar um bug. Se não tiver um bug, se você tiver um bug, porque uma coisa que você é muito bom é que ajuda muito você com troubleshoot, né? Porque normalmente não funciona. Te gasta muita energia em troubleshoot, né? É. Então, vai fazendo gradual, vai vendo como seu entorno reage, porque quando virar o caos lá na frente, que vai virar. Eu acho que vai virar um momento se você perseguir, Uhum. mas pelo menos você preparou seu entorno, você está preparado, né? Mas sim, é uma coisa que eu acho que a primeira coisa é isso, né? Você fazer um bom planejamento e entender que é uma coisa de um prazo maior, né? Ok. Eu acho que o que frustra talvez as pessoas é que talvez eu acho, né? Eles acham que vão ter o resultado muito rápido, ou seja, vão fazer, já vão passar, né? Não tem talvez se você já entra com essa expectativa de que é uma coisa grande, porque ninguém entra, por exemplo, para fazer uma escola difícil, achando que vai sair formado em um mês, né? Sim. A pessoa sabe que tem um tempo para chegar naquele ponto. A mesma coisa né? Se você lá no início você tem a figura, faça um bom planejamento, né? Veja a questão de funding, né? Se você tem Uhum. recursos para bancar aquilo ali, porque é muito frustrante também separar no meio. Se você tem uma empresa que pode te bancar, que pode te ajudar, use esse recurso, né? Porque é uma forma de retenção da empresa, né? Se você é um profissional bem visto lá dentro, não tenha vergonha de pedir. O não você vai ter. Eu nunca tive vergonha de pedir. Já recebi vários não, mas Uhum. sempre que eu ia fazer, chegava pro gestor e falava, eu tô querendo fazer um treinamento. Aí ele falava, eu tô sem verba, sei lá. Mas não é uma coisa negativa. E a maioria dos gerentes vem de positivo. Você fala assim, eu quero estudar, né? Uhum. Então acho que é isso. São essas Ok. dicas assim. Então, epá, são dicas sábias e com anos de experiência. Um Anderson. pouquinho também. Epá, obrigado aí pelo tempo disponível. E agora, se o pessoal quiser contactar-te, como é que o pessoal pode chegar até ti? Eu tô no LinkedIn, né? Anderson Andrade, deixa eu só. Acho que é Anderson Andrade. Você buscar lá no Anderson Andrade no Ok. LinkedIn. Eu tô lá no LinkedIn, pode mandar mensagem para mim, né? Acho que a forma mais fácil de me contatar é pelo LinkedIn mesmo, Ok, tá bom. profissionalmente. Depois eu vou meter no LinkedIn o teu perfil Isso, aqui pode colocar lá. na descrição do vídeo, assim o pessoal que, olha, estou a pensar em fazer o CCNA, o CCIE, eu quero ir para os Estados Unidos,
entra em contato aqui com o Anderson Eu e gosto de pá. dar dicas, eu gosto de. A gente, depois de Hum, um certo tempo, eu sempre gostei, mas assim, você faz parte de você ser um pouco coach dos mais jovens, né? Você trabalha ok. numa equipe, você tem profissionais mais jovens ou que estão buscando, se eles estão dispostos a te encarar como uma fonte de informação, eu gosto muito desse papel de explicar, sentar, às vezes ir para uma sala, vamos Hum, discutir esse assunto, esse desafio aqui, a gente tem que fazer essa entrega, como que a gente vai fazer essa conexão aqui, e também sobre provas e carreira, né? Então, a forma mais fácil é o LinkedIn mesmo, é o estou à LinkedIn. disposição. Eu agradeço o convite, Nada, ter isso. me achado lá no LinkedIn.